E agora, outra mulher excepcional, Mônica Seixas, deputada estadual pelo PSOL em São Paulo. Está de vez em quando aqui com a gente. É outra que eu gostaria que viesse com mais frequência também. Bem-vinda, Mônica. Como está você? Bom dia, Mauro. Bom dia para todo mundo que dia. acompanha a gente. Tô passando raiva, como mais um dia no Brasil, estando no estado de São Paulo, acompanhando o trabalho do meu governador. É assim que eu tô hoje. Impressionante, impressionante. Antes de falar do seu governador, eu queria te colocar um tema, que é um tema que eu sei que te atravessa e é crucial no seu mandato, na sua vida, que é a questão da violência contra as mulheres, que a gente está vendo aí em São Paulo, no Brasil inteiro, mas em São Paulo é impressionante. Ontem saiu um número estarrecedor dos feminicídios na cidade de São Paulo, mostrando que nós estamos até outubro de 2025, você já tinha superado todos os recordes de feminicídios na cidade de São Paulo. 53 mulheres assassinadas por feminicídio até outubro. Esse número é capaz de chegar a 60 até o final do ano. 2024 foi 51, 2023, 38. Bom, os números são estarrecedores. Como é que está esse cenário aí? Mônica, essa coisa dessa mulher arrastada no carro, as pernas não para, né? Não só os feminicídios, mas também o nível da violência desses homens contra as mulheres, também cada dia mais crueldade. Como é que está o cenário aí em São Paulo e como é que você tem atuado em torno desse tema? Estarrecedor. Eu acho que está todo mundo chocado com esse final de semana, porque ele mostra uma sequência de casos bastante violentos e assustadores. Você citou algum deles aqui, e eu acho que ele é sinônimo dos nossos tempos. De um tempo em que a gente vai assistindo os homens se deslocar mais à direita, já existem pesquisas que demonstram numericamente o distanciamento político entre homens e mulheres, de uma ideologia de revanchismo típico de um momento de ascensão do fascismo, de uma tentativa de voltar as mulheres ao lugar de propriedade, de desumanização. E aqui no estado de São Paulo tem uma característica importante, que é o desfinanciamento ou a autorização para a violência com os grupos étnicos vulneráveis. E aí a gente vai encaixar as mulheres. No estado de São Paulo, 1 a cada 4 mortes violentas são causadas pelo Estado, pela polícia. Isso agora com números atualizados. Teve dado um momento, em 2023, que a polícia matou mais do que o crime no estado de São Paulo, sob a direção do DERIT. E agora a gente já está com esse número. O Brasil tem uma lei recente sobre atendimento à violência contra a mulher nas delegacias 24 horas, é de 2023, essa lei nacional. E desde a sanção dessa lei, o governador Tarcísio, que está nas redes sociais agora, está em Brasília agora, se fingindo baluarte da segurança pública com os números fraudados. Estou fazendo essas contas aqui agora, pegando na unha os dados da segurança pública, porque eu acho que ele está fazendo uma propaganda sobre um número de novembro que ainda não está disponível, enquanto a somatória do ano todo é que todos os índices de violência subiram em São Paulo, inclusive de estupro, inclusive da violência contra a mulher. Não é só na cidade de São Paulo. Tarcísio diz que não tem condições de instalar TDM 24 horas em todas as cidades. Ele tem aliados de primeira ordem que são violentos contra a mulher. Lucas Bove, na Assembleia Legislativa, deputado estadual, que agrediu a sua ex-companheira Cíntia Chagas e que pede cassação do meu mandato por chamar machista de machista. Inclusive, vou continuar repetindo. Essa postura de um Estado que autoriza a violência, que diz a mesma firmeza que ele tem para fazer a publicidade dele contra a Cracolândia, ele não tem essa mesma firmeza para defender as mulheres, para dizer que vai atuar, que vai aumentar a segurança. Zerou o orçamento da Secretaria da Mulher para a prevenção de violência contra a mulher. Zerou não vou mentir. Exatos R$10. Exatos R$10 é o que tem. Não, pera. Como é que é? O governador, já há alguns anos, tem reservado exatos R$10
Não é 10 mil, não é 10 milhões, para a política de combate à violência contra a mulher da Secretaria Nossa, da Mulher. nossa senhora, É um número de deboche, né? é baixo. Quando chega o orçamento e a gente lê isso, a gente entende que é deboche. E é nesse cenário que a gente vê aumentar todos os índices de violência contra a mulher e contra a criança e adolescentes, que são correlatas, né? A gente, um está diretamente ligado ao outro, um participa diretamente do outro. Quando você está em situação de vulnerabilidade, quando a mãe sofre violência doméstica ou violência em razão de gênero, as crianças assistem. Quando as crianças são vítimas de violência, as mulheres e as mães sofrem, e etc. Então, é nesse cenário que você vê estourar os casos de feminicídio, de violência contra a mulher, de estupro contra vulnerável no estado de São Paulo. O Tarcísio ontem, o último vídeo na rede dele, ele que está em Brasília agora, tentando atrapalhar mais uma votação no Congresso, ele fica dizendo: eu acabei com a Cracolândia, eu diminuir os homicídios culposos. Ele fala especificamente de um trecho e etc. E tal. Ele não tem coragem de falar sobre esses dados, mas a verdade é que, por motivo ideológico e por desproteção do Estado, a gente vê aumentar brutalmente a violência contra a mulher. Existe uma autorização para, então a gente está assistindo isso. São influenciadores nas redes sociais que dizem que mulher é sua propriedade, que você tem que dominar, nananana. Na política, você assiste a política virar palco, palanque de violência contra mulheres na política, e não existe uma política de acolhimento, de prevenção, de educação. A maior parte das pesquisas revelam que o feminicídio é o ato final de uma jornada de violência. Geralmente, essa mulher que é vitimada, ela já passou por inúmeras violências físicas e psicológicas, e que muitas delas e o seu entorno, além de, claro, a responsabilidade do homem que se sente autorizado, não identificaram, ou se identificaram, não encaminharam. Há também um número expressivo, eu acho que 10%, eu acho isso bem expressivo, de mulheres que já têm medida protetiva e mesmo assim são vitimadas pelos seus agressores. Então, nesse sentido, campanhas de educação, campanhas para ajudar a sociedade culturalmente a identificar o início de uma agressão, o começo de uma violência, para proteger no futuro a vítima, seria importante. Mas a gente tem um governo aqui no estado de São Paulo que faz parte de um grupo que chama mulheres ativistas de loucas e mimimizentas, que chamam a gente como se a gente quisesse direitos diferentes ou privilégios para as mulheres. Então, nesse sentido que a gente está vendo aumentar o número da violência, a gente está, desde 2023, desde a sanção da Lei da Delegacia da Mulher, exigindo que o Estado de São Paulo cumpra. Tarcísio não disfarça, fala que não vai cumprir, que não tem condições de contratar policial da Polícia Civil para abrir DDM, não vai cumprir. Além disso, o Estado também aumenta a sua violência. Vou citar um exemplo, Mauro. A gente tinha um hospital referência no acolhimento às mulheres vítimas de violência, o Pérola Baito. Quando o governador Tarcísio chegou no estado de São Paulo, a primeira coisa que ele fez foi incidir o que acabou culminando no encerramento do contrato de parceria entre o governo do estado de São Paulo e o Pérola Baito. Ele abriu em seu lugar o Hospital da Mulher, que teoricamente era para fazer o mesmo serviço. O Hospital da Mulher hoje atende a maior parte de câncer em mulher, e esse trabalho é muito importante, mas o atendimento à mulher vítima de violência sexual está completamente comprometido. Por quê?
Antes, a equipe de médicos formados para acolher emocionalmente, fisicamente essas mulheres, foram completamente coagidos pelo seu sindicato e pelo governo do estado de São Paulo. A maior parte da equipe saiu, e eu fui acompanhando essas médicas, e elas me narravam o seguinte, que uma mulher vítima de violência, a primeira coisa que ela precisa na saúde é de acolhimento emocional e físico, mas o governador Tarcísio colocou a polícia na porta. Então, uma mulher que passou por uma violência sexual, primeiro tem que prestar o boletim de ocorrência e depois acessar o atendimento médico. Veja bem, ela pode estar cheia de medo, cheia de confusão e etc. Ela precisa, no primeiro momento, de atendimento à saúde. E a polícia na porta limitou o acesso à mulher. Isso sem contar o desmonte da política de acesso ao aborto legal. E não é só aborto legal. As mulheres que sofrem de endometriose, que é uma dor aguda, que o útero se desfaz, que até altera outros órgãos, eu sei disso porque eu sofro desse mal, estão tendo dificuldades para fazer cirurgia de remoção de útero, porque é uma escolha nossa não conviver com a dor e retirar o útero, mas o Estado de São Paulo tem se negado a fazer por motivos ideológicos, por empurrar a gente para gestar mesmo sem fazê-lo. Então, um Estado que pratica esse grau de violência contra a mulher na saúde, imagina o que não deixa acontecer no resto. E tudo isso a gente precisa refletir. Mônica, um depoimento que eu tenho de várias mulheres conhecidas, amigas, né, vítimas de violência. Inclusive, quando eu morava em Bertioga, tive numa delegacia por conta de um roubo, um furto, na verdade, de uma bicicleta minha, e aí acabei vendo uma situação com uma mulher que chegou lá junto com o companheiro dela que a tinha agredido, né? E toda a roda de proteção em relação ao homem e de hostilidade em relação a ela, tanto que quando eu fui falar foi uma coisa assim, eu não apanhei dos policiais, um negócio assim, impressionante. Agora, tem uma questão, porque lembra-se, eu não sei se esse discurso, você que está em São Paulo, está nessa linha de frente, eu não tenho visto mais essa questão da que a mulher provoca o estupro com a sua roupa, né? Que dependendo da roupa que ela usa, ela provoca o estupro, ok. Né? Agora, o que eu vejo é que, para além disto, também começa uma condenação da mulher, porque assim, mas por que ela não pediu medida protetiva? Por que você não foi na polícia pedir medida protetiva, né? Depois que ela é agredida, ou depois que a mulher é morta, mas por que ela não pediu medida protetiva? Mônica, o que eu vejo é as mulheres dizendo que a situação delas piora depois que ela pede a medida protetiva. Porque a polícia não protege, e aí o cara fica morrendo de raiva, porque ele foi exposto na delegacia, né, na polícia, e aí a violência se redobra, porque a medida protetiva é, no mais das vezes, absolutamente ineficaz. Imagina em São Paulo como é que isso está, né? Porque não tem equipe, não tem investimento público para fazer funcionar. E a gente precisa de um circuito também de acolhimento, né? Às vezes essa mulher precisa de acolhimento literalmente, uma casa de passagem, um abrigo para si, para os seus filhos, para sair desse lugar até que o agressor seja devidamente punido ou controlado. Sim, o caminho da revitimização, ele é comum a todas as mulheres, elas contam isso mesmo. E aí eu vou mais uma vez reivindicar o desmonte dos aparelhos especializados. Ao longo dos anos a gente foi avançando, tanto em legislação e proteção à vítima, o caso da Mari Ferrer, sabe, daquela influencer que ficou, o caso dela, todo mundo assistiu chocado na audiência, promotor e juiz assistirem calados, um advogado para defender o seu cliente, tentar colocar a culpa na vítima do estupro. Essa é uma medida importante. A gente também avançou em aparelhos, a gente foi construindo casas de passagem, a gente tinha a Casa da Mulher Brasileira funcionando como um poupa-tempo contra a violência aqui em São Paulo, agora também absolutamente desfinanciada, com dificuldade de funcionar, e uma falta de entendimento dos profissionais de segurança pública, e aí a gente tem que discutir toda a formação dos profissionais de segurança pública, para entenderem a questão e darem conta de entender
a questão da segurança contra a mulher, da vida do povo periférico, da LGBT e transfobia, que é outro capítulo também, que a segurança pública tem dificuldade de entender, de compreender, e que tem uma matriz na formação. Mas a grande maioria das mulheres narram que são revitimizadas durante o processo de tentar se defender de agressores. Se você vai se queixar de violência psicológica, ameaça, que ainda não é o final da violência, é muito difícil você conquistar isso fora da esfera civil, entrando com advogado, etc. e tal, numa delegacia comum, né, garantir. E mesmo quando já há violência, a mulher foi agredida uma vez, bateu nela, feriu ela e etc., e ficou entendido que há, de fato, uma violência perigosa acontecendo, a polícia não tem estrutura de acompanhamento dessa mulher e dessa agressão. Todas as mulheres narram isso, mas as mulheres... Sabe o que é mais difícil constatar? A gente está sujeita à violência, principalmente quando é sobre o nosso corpo, em todos os lugares, porque é um campo cultural mesmo. É por isso que, para além de financiar e reestruturar o circuito da segurança, a gente debate tanto o campo da educação. O quanto é importante discutir violência contra a mulher no campo da educação. E sim, eu estou falando de escolas, mas não só isso. A gente tem que discutir em canais como esse, a gente tem que discutir em todos os lugares para formar uma nova geração capaz de entender que mulheres são sujeitos. Mauro, 1 a cada 4 mulheres gestantes sofrem violências obstétricas. Eu te contei do meu caso da endometriose, porque isso é muito presente na minha vida, e isso gera sucessivas perdas gestacionais. Essa também é minha história, é a história de um monte de mulheres que se sentem completamente invadidas, invalidadas e violentadas na saúde ao perder espontaneamente uma gestação. Você sabe que nós somos investigadas para saber se a gente não provocou o aborto? Os fetos oriundos das perdas gestacionais são periciados no estado de São Paulo. São Não acredito. Não acredito. Está nesse nível? Está nesse nível no estado de São Paulo. E a gente vai à justiça, está processando. Então, qual é o grau de violência de uma mulher que sofre de uma condição de saúde, que não encontra abrigo na saúde, que pede uma gestação desejada, sonhada e etc., e vai para uma perícia para ver se ela não provocou o aborto? Então, é mais fácil o estado de São Paulo punir uma mulher que abortou do que um agressor de mulheres. Sim. Nossa, sabe que aquela série Handmaid's Tale, que é uma distopia, né, sobre o universo da mulher nos Estados Unidos, que está bem próximo do que está acontecendo lá. Eu parei de assistir porque eu me embrulhava o estômago de ver, mas é isso que a gente está vivendo, Mônica. A mulher sofre um aborto espontâneo e aí o feto é periciado para saber se ela não provocou o aborto para ser presa. É chocante. É impressionante. Já passei por isso 2 vezes. Já. E as mulheres no estado de São Paulo, em geral, passam por isso. Por isso é mais fácil, eu repito, o estado de São Paulo punir uma mulher que abortou do que um agressor de mulheres. Nossa. É isso aí. O conto de Aya é aqui, disse alguém aqui. Agora, está aqui, o conto de Aya é aqui. Uma questão importante, Mônica, é que as escolas foram historicamente um local de proteção às mulheres. Você olha as estatísticas em relação a estupro, né? As famílias, ao contrário da propaganda da extrema-direita, são um local de desproteção das mulheres. A maioria dos estupros de crianças e adolescentes acontecem nas famílias, e o índice de estupros nas escolas de crianças e adolescentes é baixíssimo, praticamente irrisório. Então, as escolas, historicamente, foram um ambiente de proteção às mulheres, mas parece que está mudando por conta de toda essa trajetória aí da ofensiva da extrema-direita, da ofensiva ideológica. Esse caso do Rio de Janeiro, lá do Cefete do Maracanã,
É impressionante, né? As duas, a psicóloga e a pedagoga, houve vários apelos para que a escola as protegesse. Não estamos nem falando das alunas, né? Da professora, da psicóloga, da dirigente pedagógica da escola, uma da coordenadora pedagógica da escola. Houve vários pedidos formais para que aquele homem abusador, né, agressivo, agressor de mulheres fosse mantido à distância. Não. E não só isso, né? Os casos de ataque às escolas que a gente assiste no Brasil e pelo mundo. O número de armas entre a sociedade civil aumentou e aumenta proporcionalmente o número de assassinatos de crianças e mulheres. Eu não tenho dado de cabeça aqui, mas eu tenho certeza desse índice, a gente pode pesquisar e mandar para você, que cresce proporcionalmente ao índice de armas na sociedade civil, a morte, o assassinato de mulheres e crianças em ambiente doméstico. Os ataques às escolas também sobem, porque adolescentes têm acesso à arma dentro de casa dos seus pais, adolescentes formados pela machosfera, no mundo dos games, nesse momento de isolamento, os adolescentes estão em grande sofrimento pós-pandemia, essa é uma outra reivindicação que a gente tem. Eu sou autora da lei dos psicólogos nas escolas, porque o adoecimento emocional dos adolescentes é uma epidemia dos nossos Você é autora da lei? Uhum. Foi Junto com aprovada em Paulo São Paulo? Fiorilo. Foi aprovado em São Paulo, mas o governador não cumpre. Foi aprovada a nossa lei em São Paulo, junto com o deputado Paulo Fiorilo, mas o governador não cumpre. Ele está instalando uma política de um psicólogo a cada 4 escolas, aí a gente tem escola com 1.500, 2.000 alunos, uma psicóloga para 4, você entende, 4 escolas, você entende que ninguém tem atendimento, né? E tem um entendimento de que as psicólogas na escola é apenas para momentos emergenciais. Elas não conseguem acompanhar os sintomas de alguém que está em sofrimento e que precisa de ajuda para voltar a se socializar e acompanhar a educação. Mas, enfim, existe entre os meninos um sentimento de revanchismo das meninas. E se você assiste o resultado dos ataques na escola, a grande, enormíssima, eu acho que tem uma ou duas exceções que o agressor são meninas, o resto, quase 100% são meninos, os agressores, os assassinos que entram nas escolas, e as vítimas são meninas. Eles entram nas escolas para matar meninas. Então, esse também é um resultado da violência que a gente está assistindo na escola. Mas a escola, historicamente, ela é um abrigo para mulheres em todos os sentidos. Ela é um abrigo sonhado para as mulheres mães, não é o ideal, mas é o único aparelho de compartilhamento de cuidados dos filhos. Professoras, professores, não se ofendam, eu entendo também que escola não é aparelho de cuidado, não deveria ser, mas hoje é o único que existe. A gente deveria ter contraturnos, a gente deveria ter aparelhos da assistência social para cuidar das crianças mesmo, para essas mães conseguirem trabalhar, mas hoje a escola é o único lugar que existe para compartilhar cuidados com as mães. A escola é lugar de emancipação. Eu fui uma menina miserável, acho que todas as crianças pobres, meninas pobres, encontram na escola formação social, psicológica, cidadã, para se emancipar, para surgir, para evoluir. A escola é alimentação, é segurança alimentar para meninas em situação de vulnerabilidade, elas são as maiorias no Brasil, que tem uma população de maioria mulher. A escola era um lugar de segurança. Agora a gente está tendo debates limitados na escola. Veja bem, você disse bem, a maior parte da violência contra a mulher, contra crianças e adolescentes, acontecem em casa, mas a escola não pode mais falar de assuntos de gênero, a escola não pode. A gente está enfrentando uma batalha aqui com uma escola de educação infantil na capital, que o pai PM entrou na escola porque em novembro estava se debatendo religiões de matriz africana e as crianças desenharam orixás. Enquanto isso, Itapevi tem uma lei que obriga o ensino da Bíblia nas escolas da rede municipal de educação básica. Então, a escola, pelo excesso de controle do autoritarismo,
vai sofrendo violência, as trabalhadoras, a maior parte das trabalhadoras da educação são mulheres, e, por consequência, as crianças vão deixando de encontrar na escola um abrigo, um refúgio. Uhum. Tem outra questão também, que a gente também produziu uma legislação a respeito. Todas as violências vão parar na escola, todas. Não no sentido de que elas acontecem lá, mas uma criança que está em situação de fome, ela chega na escola e fala que está com fome. Ela tem dificuldade de aprendizado, os professores veem. Uma criança que assiste a mãe ser agredida, violentada pelo pai, ela chega na escola e conta, ou ela reproduz o comportamento, porque ela entende que se expressar pode ser a partir da violência. Ela reproduz o comportamento. Uma criança que vive em violência reproduz a violência contra os coleguinhas. E a escola, portanto, assiste, vê, sabe quando uma criança está em contexto de violência fora da escola. Mas não existe um canal para a escola poder enviar essa criança para acolhimento. Hoje, a lei diz que a única forma da escola atuar é chamando o conselho tutelar. Desmontado, pareado pela igreja e etc. Não funciona, não atende, etc. e tal. Então, veja bem, uma escola que está assistindo uma criança possivelmente vítima de agressão sexual, uma escola que está assistindo reiteradamente uma criança narrar que a mãe é espancada dentro de casa, poderia ser um lugar, porta de entrada de uma política de acolhimento e de assistência social. Por isso a gente também fala do vínculo escola-CRAS, dos assistentes sociais na Uhum. escola também, assim como o psicólogo, mas não é, porque a escola está sendo cada vez mais restrita, perseguida por esse governo, que assiste tudo que os professores falam, fazem dentro da sala de aula. Aqui em São Paulo, para quem não está acompanhando, o governo Tarcísio mudou completamente a educação. Eu acho que a educação e a segurança pública são as mais afetadas por esse governo de extrema-direita. Na educação começou com a plataformização. Hoje, os livros didáticos foram substituídos por slides, que inclusive têm erros conceituais e de cálculos. Os professores são avaliados pelo acesso a essa plataforma. A Secretaria de Educação consegue enxergar quanto tempo ficou logado, qual a velocidade que exibiu os slides, se fez ou não as atividades, os exercícios colocados e etc. Além do que, existe a pressão de coordenadores, diretores sobre o conteúdo, sobre a Sim. forma, e uma violência gigante de pais nas escolas, contra a liberdade de cátedra e contra os professores. Então, hoje a gente tem professores adoecidos, licenciados, porque se antes a escola era refúgio, agora a escola é reprodução da violência para as trabalhadoras e Sim, para as crianças. sim. Ia te perguntar disso. Não, essa é uma situação dramática. Esse secretário de Educação, Renato Feder, que arruinou a educação lá no Paraná, agora está fazendo isso em São Paulo. Como é que vocês aí, como deputadas estaduais, relacionam-se com ele, dialogam com ele, confrontam com ele? Como é que é esse cenário? Não existe diálogo com o governo Tarcísio, não existe Não. diálogo nenhum. Ele não recebe nem a gente, nem a base. Inclusive, eu gosto de repetir para ver se alguém ouve, que nem a base ele recebe. Os deputados que fazem ali a sustentação do governo Tarcísio na Assembleia Legislativa, de 94, cerca de 71 votam fielmente em tudo que o governador manda sem mudar uma vírgula. Eles vivem reclamando que o governo não atende, que o governador não dialoga, que os secretários não atendem. É um governo, acho que mais blindado que eu já assisti. Esse é o meu segundo mandato. Dória era difícil, era ruim, mas o que eu ouvia dos colegas é que ele estava sempre próximo aos deputados e deputadas, pelo menos da sua base. Esse é um governo que não recebe, não responde, não responde. Hoje à tarde, às 2 horas, a gente vai ter a escuta do secretário de Segurança Pública na Assembleia Legislativa, porque legalmente ele é obrigado a ir semestralmente à Assembleia Legislativa prestar contas da gestão. Então, não raras vezes os secretários não vão, e quando vão, não respondem as perguntas. Então, eu não tenho diálogo algum.
Eu tento diálogo judicialmente, através dos processos, legislativamente, a partir dos requerimentos da informação e ofícios, que são meus direitos. Sei. Fui atendida uma vez por um subsecretário, alguma coisa, para discutir climatização da escola e todas as promessas e pactos feitos não cumpridos até hoje. Muito pelo contrário, a gente discutiu que o Estado não tinha dinheiro para fazer a climatização da escola. Eu me comprometi no Estado de São Paulo, gente, a emenda é impositiva e eu só acesso isso, só que é legal, eu não acesso o orçamento secreto, nem um centavo para além do que a lei me permite. E eu tenho reservado uma parte para contribuir com a climatização das escolas, das minhas emendas. E o Estado não tem feito, não tem colocado dinheiro na ponta, não tem pago as emendas, não tem executado o que a gente combinou. O senhor não tem dinheiro, tudo bem. Anualmente eu reservo uma parte das minhas emendas e vou fazendo devagar a climatização da escola, mas o Estado não tem feito. Então, é esse o diálogo, não existe. Nossa, que situação em São Paulo, hein? Que situação em São Paulo. Ô, Mônica, deixa eu ler aqui 2 comentários. Bom, primeiro saudar o Aurélio, que chegou aqui como novo membro, muito bem chegado. A Rebeca falando, ó, sou professora da rede estadual e na gestão, né, Tarcísio Feder, não cumprem absolutamente nada, né? Confirmado. Cumprem a privatização da escola, a terceirização, a tentativa da escola cívico-militar, que a gente derruba na justiça, eles tentam de novo, aí a gente derruba, eles tentam de novo. Isso eles tentam e tentam cumprir com obsessão. Agora, o cuidado da criança e do adolescente, a formação da criança e do adolescente, o ataque, eles odeiam professores. É um absurdo a situação que estão os professores no estado de São Paulo, eles odeiam os professores. Isso eles cumprem todos os dias, e a minha solidariedade aos guerreiros, infelizmente, trabalhadores da educação no estado de São Paulo. A Kátia Lima relata aqui, nossa, acho que essa é a situação de praticamente todas as mulheres desse país, né? Descobri já adulta que tem um tio estuprador de sua própria filha e esposa, e a família ignorou o caso e ainda o acolheu. Esse mesmo tio, entre aspas, né, me olhava de um jeito nojento na minha juventude. Tinha nojo dele e fui ignorada, né? Acho que isso é... Sinto muito, Kátia. Sinto muito. E sabe, Mauro, vou voltar na importância da educação para direitos. Acho que todas as mulheres da minha idade ou mais velhas, eu vou completar 40 anos agora, elas assistiram uma transformação da sociedade muito grande. Acho que as nossas memórias, nós mulheres nascidas nos anos 80, ainda, início dos anos 90, é de como mudou a nossa própria percepção das violências que a gente assistia na infância para agora, e não é culpa nossa. A gente era educada e todo o seio familiar estruturado para acolher agressores, porque os homens eram sujeitos de direito e as mulheres não. Não raras vezes a gente escuta essas histórias de que mulheres conviviam com a violência doméstica ou com a violência sexual contra si ou contra membros da família muito próximos. A família sabia e assistia, e a gente ou o entorno aceitava, normalizava ou não reagia. Todas nós vivemos isso. Eu também tive, a minha família é evangélica, eu tive diversos casos. A minha mãe conta também de um tio aceito na nossa família até hoje, que violentava uma prima dela deficiente intelectual, e a família falou de casá-los. Entendeu? Tinha um vizinho que todas as filhas acusavam de violência sexual, e orientação dos outros, da comunidade em torno a essa família, que todo mundo falava de violência sexual, era excluir essas meninas, porque essas meninas não eram boas. Olha só o que ela falava do próprio pai. Ou se eram crianças que tinham sido vitimadas com violência sexual, eram meninas que não... E aí hoje eu olho para essa história da minha infância, que percorreu a minha infância inteira, e falo, caramba, a gente não gritou,
a gente não defendeu, a gente não ajudou essas meninas, a gente revitimizou o entorno do bairro, sabe? Isola essas crianças, porque elas acusam o pai de violência sexual. Então, eu acho que todas as mulheres da minha geração assistiram em si essa mudança, e essa mudança em nós, hoje, qualquer sinal de violência, e eu não estou dizendo que é responsabilidade de se defender das mulheres, eu estou dizendo que eu tenho mais capacidade de entender agora o que é violência contra a mulher, devido ao debate e ao avanço da luta das mulheres. Então, hoje, se eu assisto um homem com o dedo em riste, eu já vou na hora baixar o dedo. Eu falar, queridinho, você não fala assim com ela, não. Não precisa muito para eu reagir a um homem e defender uma mulher, porque eu tive acesso à educação para direitos. E eu acho que essa foi uma coisa que a nossa geração vai assistindo mudar, né, Mauro? As mulheres mais, os homens estão assistindo mudar e estão se recusando a mudar. Hoje você pega os fóruns masculinistas e a machosfera na internet, todos eles falam disso com uma distorção gigante, com rancor, com raiva, com sentimento de vingança, mais ou menos no seguinte: ontem o mundo me prometia tudo, ontem eu era dono das mulheres, ontem eu tinha todos os privilégios, e agora querem tirar de mim o direito de tratar a mulher como propriedade, querem tirar de mim o direito de violentar crianças, querem tirar de mim o direito de no privado do meu lar ser um abusador, um agressor e etc. E por isso nós vamos dominar as mulheres. Quantos coachings de relacionamento falam exatamente disso? Isso. Dominar as mulheres. Então, essa mudança cultural, para nós, está encontrando uma reação violenta nos homens e propositada nos homens, e a gente vai ter que continuar combatendo no campo da segurança, no campo da educação e no campo da assistência social, para que as mulheres possam escapar desse circuito. Tá aí esse bandido, né, o Schultz, tal do Calvo do Campari, né, que é isso, é um coaching desse, exatamente, um Red Pill, né, tá lá, né, preso em flagrante por agressão e estupro da namorada, né. E fala, chama a polícia. Pois mim, é. Você não nega. E essa história absurda dele começa com uma tentativa de estupro. Estupro da namorada, essa é uma outra questão também que a gente precisa discutir. Você assiste a cena e ele começa dizendo, para mim você não nega, e aí chuta ela, e ela fica, Tiago, eu não sei o quê. Ou seja, ele acha que a companheira dele não pode decidir em que momento ela está ou não disposta a um ato sexual. Sim. E se ela nega, ele se sente no direito de bater nela. Olha o grau. E ainda debocha, chama a polícia. Como, eu tenho certeza que não vai acontecer nada. E sabe qual é o pior, Mauro? Num estado que bate recorde de assassinato cometidos por policiais, esse homem está livre. Não aconteceu nada. Claro, ele vai responder. Esses processos se arrastam por anos, né? Vou citar de novo Lucas Bove, da Assembleia Legislativa contra Cíntia Chagas. Está respondendo, mas enquanto está respondendo, está vitimando um monte de outra pelo caminho. Esses processos se arrastam por anos. E esse homem preso em flagrante ficou menos de 24 horas preso. Então, ele tem a sensação que não vai acontecer nada, de fato não aconteceu. No dia seguinte, ele está livre, podendo oferecer violência de novo a ela. Mônica, como é que você foi uma menina, uma criança, uma menina periférica em Mogi, né? Mogi das Cruzes? Não, eu fui uma criança miserável, eu nasci em Mogi das Cruzes, mas eu nunca vivi lá. Essa história é complexa, porque a minha família vivia em Itaquaquecetuba, quando eu nasci. E o Alto Tietê é ainda uma região muito vulnerável, sobretudo na saúde. Nos anos 80, a única maternidade da região ficava em Mogi das Cruzes. Então, as mulheres que moravam em Itaquá tinham que ir até Mogi das Cruzes para dar luz. Por isso, no meu RG está Mogi das Cruzes, mas eu nunca morei lá. Na verdade, você é de Itaquaquecetuba, que, gente, é uma cidade miserabilíssima. Um favelão.
A gente tem que falar sobre isso, a gente vem atuando sobre isso também, investindo e tentando ajudar a cidade, que hoje é dirigida também por um sujeito de extrema-direita, complicadíssimo também, casos absurdos de violência contra a criança com deficiência e o ataque aos seus direitos na educação, à saúde de Itaquá, meu Deus. Mas nos anos 80, 90, Itaquá era ainda mais pobre e favelizada do que é hoje. Cresci miserável, sou filha caçula, minha mãe teve 4 filhos, com pais diferentes, foi moradora de rua, conheço muito bem a fome, conheço muito bem o que é não ser gente, falo disso bastante, por mais que eu esteja aqui agora bem assalariada e bem alimentada, a marca do que é ser uma criança que ninguém quer ver, o impacto sobre o emocional da criança miserável, do olhar das pessoas, é uma marca para a vida, assim, dificilmente você vai se reconhecer como sujeito, é necessário muito esforço e muita terapia para você se acolher, se gostar e conseguir avançar, porque quando você olha uma criança em situação de miséria, você não consegue disfarçar o olhar de quem não quer lidar com isso, e ninguém quer. Quando uma criança vem esmolar perto de você, e eu fui dessas, ou quando uma criança rouba perto de você, e eu também fui dessas, o que você faz? Você pode até dar um trocado, um prato de comida, mas você quer que saia da sua frente, você tá aqui, garoto. Dificilmente você... E a criança sabe, sente, tipo, não querem me ver, não querem me ouvir, não me querem por perto. E isso... além da fome que dói, é uma dor gigantesca também. Você bate revolta, eu perdi os meus 2 irmãos mais velhos para a violência urbana, para a drogadição, faz parte do contexto de violência institucional em que as crianças em situação de vulnerabilidade estão inseridas. E eu não sou um caso de que a favela venceu, eu não tenho mérito nenhum sobre a minha trajetória, esse negócio de temporariamente eu ter um empregão, difícil pra caramba, que é estar na política, não significa que emancipei a mim ou emancipei a minha família, eu faço parte de uma jornada coletiva de mulheres negras periféricas que na minha geração se organizaram para ocupar a política e eu sou uma empregada assalariada, se um dia eu perco o meu salário, eu volto a ser pobre, como a gente fala, que quem tem bom salário no Brasil não é rico, para as pessoas não se confundirem com essa questão. Mas essa é a minha história, e por isso eu tomo muito cuidado com essa região do Alto Tietê, da periferia de São Paulo, que ainda tem muita criança em situação de vulnerabilidade, e com uma outra periferia que eu conheci mais tarde, na minha segunda infância. Aos 10, minha mãe se casa e meu padrasto é de Itu, interior de São Paulo. Aí eu mudo para Itu. E o meu padrasto é sitiante. E aí a gente vai viver uma outra periferia, a roça. O pequeno agricultor, hoje também em situação de fome, porque ele não vive da venda do alface que produz, tampouco se alimenta só do alface que nasce no seu terreno. Então, a maior parte dos agricultores seguem pobres, seguem em situação de fome, e é uma outra lógica, né? A minha adolescência, o rolê era o pancadão, por quê? Porque a gente conseguia com carro, quem tinha carro, se reunir na esquina, no centro da cidade e se socializar, porque não tem opção de lazer, cultura. As cidades menores, muito menos e tal. Então, eu vivi as 2 periferias do estado de São Paulo. Uma favela em área urbana, perto, anexa à cidade de São Paulo, e a roça. Ô, Mônica, em que momento você desperta para a participação na vida social e política? Como é que é esse teu ingresso na vida, na luta política, social política? Já falei sobre ele aqui, sou grande entusiasta. A escola. Eu fui a única da minha família a ir para a escola praticamente na idade correta. A minha irmã, uma sobrevivente também, só concluiu a educação no supletivo, já adulta e etc. Eu fui a única, como caçula, cuidada para ir para a escola. E quando eu tinha 13 anos, ainda no Fundamental 2, eu vi uma formação de Grêmio acontecer na minha escola. E como eu disse para você, eu não sabia que eu era gente.
eu não sabia que eu tinha direitos, eu e um monte de gente pobre. E aí eu vi a molecada se organizando, um grêmio de crianças de 13 anos. O que eles estavam discutindo? A cor do uniforme e mais salsicha na merenda. Gente, eu sou a favor de alimentação saudável na escola, mas aos 13 anos, quem não tinha salsicha em casa, o sonho era comer salsicha na escola. Então, era mais salsicha na merenda. E aí, quando eu vi a molecada da minha idade se organizar para pautar qualquer coisa, foi uma bomba na minha cabeça. Por quê? Eu fiquei chocada em descobrir que crianças podiam exigir direitos, que a gente não tinha só que aceitar o pouco que a vida dava. E aí, quando eu vi a autoestima de pautar mais salsicha da merenda, eu falei, será que eu também posso? Será que eu também posso, assim, desejar coisas, sonhar coisas? E aí me voluntariei para entrar no Grêmio, fui parar no movimento estudantil e desde então nunca parei, mas nunca tive autoestima para me considerar candidata, viu? Inclusive, eu ser deputada estadual é uma decisão coletiva. E aí eu vou falar. Como é que você foi empurrada para a candidatura? Então, porque foi você que foi lá na frente e falou, não, quero ser candidata. Você não levantou a mão para dizer isso, né? Não, nunca levantei, porque, e é verdade, não é verdade, eu concorri às minhas primeiras eleições muito jovens, muito meninas, ainda muito pobre, e no interior do estado de São Paulo, e eu sei, é verdade, que perfis como o meu não encantam. As pessoas querem votar num homem forte, doutor, empresário, no CEO, que bate na mesa, que fala grosso, e eu sou tudo menos isso. Capaz de resolver os seus problemas, né? As pessoas querem delegar para a política alguém que vai resolver os seus problemas, se isentando da participação coletiva, da solução dos problemas coletivos. Também tem essa vontade de uma classe média e dos pobres uma dificuldade em fazê-lo, porque você está ocupado demais nas horas do transporte público, cuidar dos idosos, dos filhos, do trabalho, etc. e tal, para pensar, nossa, vou participar da política, eu quero que alguém venha aqui e resolva a minha favela, passe a saneamento básico na minha favela. Então as pessoas querem o Messias, quem vai cuidar. Eu, menina, não as mulheres jovens geralmente não se encontram nesse perfil. E aí, em 2016, a gente passa por uma luta pela água em Itu. Itu tem um caso de escassez hídrica histórico, está numa região que não tem rio, só passa o Tietê poluído e a gente não pode tirar a água do Tietê. Todo ano tem um racionamento drástico por lá. A empresa de saneamento básico foi privatizada em 2007, em Itu. Em 2014 e 15, uma seca histórica, as pessoas passavam meses sem receber uma gota d'água, sem nenhuma satisfação. E a conta d'água chegando caríssima, porque o ar passa pela... O Guarulhos está vivendo esse momento agora, conta de 400, 600 reais, sem uma gota d'água na torneira, era a realidade de Itu. Em 2015, 2016, a gente passou por uma luta pela reestatização da água e esgoto em Itu, e aí, para dar voz a essa luta pela reestatização, nosso coletivo, eu estava na base do movimento social, decidiu que a gente tinha que lançar uma candidatura à prefeitura que vocalizasse a promessa de reestatização do serviço de água e esgoto com participação popular. É isso, alguém tem que ir para as eleições de 2016 defender água pública em Itu. E aí a gente decidiu coletivamente que seria eu, chorei a beça, etc. E enfrentei, mas foi uma candidatura muito local. Para mim, vitoriosa, porque a partir da nossa candidatura, todos os candidatos tiveram que se comprometer com a reestatização, que aconteceu. Eu não venci a eleição, mas o serviço de água e esgoto de Itu foi reestatizado, é municipal. Tem menos participação. Pelo PSOL? Já pelo PSOL? Sempre tive no PSOL. Tá. Sempre tive no PSOL. Antes do PSOL existir. Porque antes do PSOL existir, eu estava no grupo que fundou o PSOL. Sempre tive aí. Há mais de 20 anos no PSOL. E aí, nesse 2016 que eu fui candidata à prefeitura de Itu, Sâmia Bonfim, colega de longa data da luta pelos interiores, ela que vem de Prudente, na USP, e fundou o coletivo feminista que eu faço parte, o Juntas, vence a eleição. Aí Sâmia me traz de Itu para São Paulo para trabalhar na assessoria dela. Você trabalhou no gabinete da Sâmia? Sim,
Eu sou jornalista por formação e fiz parte da primeira equipe de comunicação da Sâmia. Legal. Era a única época que dirigia, inclusive era também motorista para ela. Sim, eu e a Sâmia militamos juntas há muitos anos. No Juntas, o nosso coletivo feminista. E aí eu brinco que a Sâmia é bom fim, porque a Sâmia falava, vou sair candidata a deputada federal, Sâmia tem uma autoestima de leonina, que a gente lê como coragem. Ela é muito corajosa, ela é um fenômeno. Ela falou, vou sair candidata a deputada federal e tu vai sair estadual para fazer dobrada. E da minha falta de autoestima, de coragem, da necessidade também de diversificar, que a gente lançou a primeira candidatura coletiva do Estado. Eu não saí sozinha, eu saí na bancada ativista, que foi um fenômeno da época. Acho que foi um avanço político, uma revolução que inspirou muita gente. A bancada ativista, tá, gente? Tem gente que me confunde com as outras bancadas. E aí a bancada ativista explodiu, porque quem faz primeiro erra, e eu faço autocrítica do erro da composição da primeira experiência do meu mandato coletivo. Tinha gente que não era muito legal, e eu rompi com essas pessoas no meio do mandato coletivo, me questionei da forma, se vou ou não seguir com o mandato coletivo e etc. Estava eu e Érica Hilton sofreu a beça dentro da bancada ativista, rompemos, Érica sai vereadora, e eu volto para um novo formato de coletividade negro, afrocentrado, que é o SP Pretas. Eu continuo no mandato coletivo, só que outro do que eu me elegi. Sim. Não, a Letícia Chagas, né, que está aqui com a gente de vez em quando também, é do seu mandato também está no mandato coletivo, né? Isso, nós somos 5 mulheres. A Letícia Chagas, que é incrível, jovem de tudo, essa mulher, jovem de tudo, sagaz. Foi a primeira presidenta negra do Centro Acadêmico da São Francisco, né, da Faculdade de Direito, cotista, uma das primeiras turmas de cotista da Sanfran. A mulher é porreta. Nos tocou na Laura também, do Emancipa Che, que desenvolve um trabalho gigantesco de enfrentamento ao racismo religioso e de proteção da memória, história, da contribuição dos terreiros para o estado de São Paulo. Rose Soares, ex-conselheira tutelar de Barueri, e a Poliana Nascimento, professora da Educação Estadual Todas as Mulheres Negras. Esse é o meu mandato. Muito bem acolhida, feliz, e agora com muito acordo político com todas elas. Que legal, que legal. Olha, eu vou dizer para você, eu vou fazer 66. Então, para mim, olho para você e falo, ô menina, menina de 39 anos, mas que história, né? Que trajetória, quanta história nesses 39 anos, né, Mônica? Quanta história, né? Olha, eu compreendo que eu sou jovem ainda, gosto de pensar em mim assim, porque existem umas coisas assim. E além do que, as pessoas estão vivendo mais. Então, eu gosto de pensar que eu não cheguei na metade da minha vida. Também pela formação do movimento negro, eu tenho muito respeito e deferência pelos mais velhos. Acho que os mais velhos, eles guardam a sabedoria. No entanto, eu também gosto de pensar que, por mais que eu fale baixo, eu tenho consciência da forma como eu me expresso, eu sou boa de briga. Eu sou boa de briga. Já reparei. E brigo pelo que eu acredito e faço parte de uma geração de mulheres que são boas de briga. E, infelizmente, nos resta ter que brigar muito por nós, por nossos filhos, pelos nossos idosos e por um Estado que reconheça a gente como sujeito de direito. Então, eu acho que eu trago também uma outra sabedoria, que talvez ainda a idade que esteja para chegar vai me trazer mais. Eu trago uma sabedoria da revolta, uma sabedoria de quem sabe de onde veio, onde pisou e como é viver as pessoas que não têm direito nenhum. Porque a democracia, e a gente já discutiu isso aqui, eu acho, Mauro, a gente passou por uma fase de reivindicar muito a democracia, né? Estado democrático de direito, temos que defender, e houve realmente uma tentativa de ataque à democracia, o Estado democrático de direito brasileiro, ok, mas daí
achar que a democracia no Brasil é plena é outro capítulo. A democracia no Brasil não chegou a todos os lugares, não é plena, e a gente precisa ainda lutar para conquistá-la. Quando os direitos são violados, quando a gente diz que moradia é direito, o governador do estado de São Paulo faz a maior doação de terras para grileiros, matadores, e não faz uma política de tirar as pessoas em situação de rua da rua, essas pessoas não têm direito. Quando elas são removidas arbitrariamente, quando tem pessoas em situação de fome, apesar de comida ser direito, quando não acessam a saúde, apesar da saúde ser direito, quando os jovens são executados no estado de São Paulo, como são, os números são alarmantes pelo próprio estado, 66% dos executados pelo estado são negros, eles não são sujeitos de direito. Quando mulheres são vitimadas na saúde, na segurança pública, dentro de casa, elas não são sujeitos de direito, por mais que todas as leis bonitas nos protejam, elas não são cumpridas e não existem para nós. Então, eu acho que eu trago essa sabedoria da revolta, de saber que o Estado democrático de direito não é democrático de direito para todo mundo e que a gente tem muito que brigar. Não, vai lá em Itaquaquecetuba para ver se tem democracia. Vai lá, para ver como a democracia é algo completamente distante das periferias do Brasil, né? Não tem democracia, não existe, né? Democracia é algo para as camadas médias, né? E a luta por direitos fez com que os pobres, os periféricos também tivessem algum momento um nível de favorecimento. Mas tá lá, vai lá em Itaquaquecetuba, que dá um... Democracia é para o Tiago, que vai para a audiência de custódia depois de ser preso em flagrante e sai, sem nenhum arranhão. Agora, para o moleque preto que foi executado antes de qualquer averiguação e julgamento, não existe direito à vida, quanto mais os demais direitos. Ô, Mônica, deixa eu ler aqui um comentário aí. Queria caminhar para o final contigo. Não, sempre é uma delícia conversar contigo. E olha que a gente nem se conhece, hein? Pessoalmente, assim. Pois é, precisamos... Quem sabe um dia desses, né? Em que canto de Brasil você se esconde? Não, me escondo não. Estou aqui no sol do Piauí. Estou morando em Parnaíba agora. Você precisa vir aqui, mulher. Você vai adorar Parnaíba do Piauí, o delta do Parnaíba. Nossa, isso aqui é uma maravilha. Por favor mesmo. Adoraria. Está convidadíssima. Vou te escrever, vamos combinar. Você vai aprender a surfar aqui em Parnaíba. Adoraria mesmo. Estou numa de visitar o Brasil para conhecer as diferenças de biomas e dar uma olhada na preservação ambiental. Então, me chama mesmo. Vamos. Não, tem toda uma turma aqui legal. Ó, a Verônica Nascimento, lá de Ilhéus, na Bahia, manda beijos para você de lá. Por que nas escolas só diretoria é climatizada? Isso é desumano com os alunos. Só os adultos sentem calor? Pois é, eu também acho, concordo. E eu entendo que a climatização pode ou não ser tecnológica com ar-condicionado. Como eu disse para vocês no começo, eu tento viabilizar recursos para a climatização ecológica, a climatização da escola, a climatização normal, porque eu não sou nenhuma negacionista, e eu acho que nesse momento de crise climática vai ter dias que o ar-condicionado vai ser inevitável. A gente já teve muitos dias de interrupção de aula por causa de calor extremo, de efeitos e de fenômenos climáticos extremos. Mas o estado de São Paulo não está a fim de fazer. É isso, eu acho que talvez a direção se organize a partir de recursos próprios, o dinheiro direto na escola, da APM, etc. e tal, para se proteger do calor e não dar conta do todo. O Estado precisa de uma política de investimento na climatização das escolas. Mas, para além disso, eu venho batalhando pela climatização ecológica das escolas, porque se a gente aumentar o uso do ar-condicionado e não tiver uma alternativa a isso de médio e longo prazo, a gente vai afetar ainda mais a crise climática, produzindo mais consumo de energia. O que é climatização ecológica? As escolas do estado de São Paulo, eu não conheço as do Brasil, você me disse por aí a mesma coisa, tem aquela configuração de presídio. Elas são prédios... Igual, tudo igual. E aí elas não têm o básico da arquitetura, que é ventilação cruzada, janelas que abram, posicionadas na frente da porta, posicionada diante da posição do vento no terreno, para o ar correr entre as salas. Precisa abrir as janelas nas escolas do estado de São Paulo, porque são todas aquelas basculantes antigas que abrem só um tiquinho
assim, e muito vidro que deixa passar o sol, mas também no frio fica muito frio e etc. A gente precisa ter cobertura arbórea no entorno da escola para dar às crianças o direito à natureza de ver árvore, de pegar amora, de colher goiaba, mas ao mesmo tempo a cobertura das árvores elas protegem da incidência solar e deixam a escola mais fresca. Dá para a gente fazer telhado verde e o principal, pintura reflexiva, é barato e pode diminuir até 5 graus dentro da escola. Hoje, a maioria das prefeituras e governos pintam as escolas toda hora da cor do seu partido. Aí você vê a escola ser pintada de azul escuro, sabe? Que é muita maluquice permitir que uma escola seja pintada de vermelho. Por quê? Porque isso retém muito calor. Se você pintar de branco, com uma boa tinta reflexiva, você já consegue refrescar a escola. Então, a gente tem uma lei que eu chamo de escola mais fresca, que está tramitando na Assembleia Legislativa, que eu tenho esperança de aprovar em breve, que junta um conjunto de medidas ecológicas, que não exclui o ar-condicionado, que eu repito, me comprometo todo ano com recurso para a compra de ares condicionados e de reforma elétrica, porque tem escola que a gente conseguiu instalar ar-condicionado que pegou fogo, porque as escolas de São Paulo são muito precárias mesmo. Das escolas eu me comprometo com isso. A Samia Bonfim também tem uma comissão que ela preside de climatização das escolas pelo governo federal. Eu vi. É pela FNDE. A gente está nessa, porque a gente não nega que tem dias que ar-condicionados serão imprescindíveis, está muito quente. Mas eu penso também em médio e longo prazo, como é que a gente vai substituindo o uso de ar-condicionados por outras tecnologias que deixem a escola mais fresca. Mônica, querida, uma delícia a conversa contigo. Para encerrar, já, nossa, foi longe, foi longe. Eu queria encerrar voltando para a política institucional, para te perguntar qual é a conversa aí em São Paulo em relação ao Tarcísio. A conversa aí é que ele vai sair candidato aí, e aí na Assembleia Legislativa você deve ter fofocas de corredores aí, tudo. Ele sai candidato à reeleição, sai candidato à presidência. Qual o cenário? O PSOL vai sair com candidato a governador, não vai? Como é que está o cenário? Tem empurrado dentro do PSOL favorável a que a gente tenha candidatura própria ao governo do estado. Acho que o PSOL tem perdido muito nos últimos anos em não conseguir colaborar com as nossas ideias no pleito eleitoral. Acho que o pleito eleitoral fica recuado quando a gente não coloca o contraponto nas eleições, e tem defendido internamente no pessoal que dessa vez a gente tem, assim, candidatura própria ao governo do estado de São Paulo, o que não aconteceu nas eleições passadas. Tarcísio é candidatíssimo à presidência, e ponto. Ele tem toda uma dívida de gratidão com o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, toda uma treta e resistência com os filhos do Bolsonaro, que talvez tenham deixado ele acanhado de assumir, mas a verdade é que ele tem passado mais tempo em Brasília, atuando como deputado federal, e gastado mais tempo atacando Lula e mentindo sobre a segurança pública do que atuando como governador, graças a Deus. Deixa eu explicar o graças a Deus, gente. É porque quando ele trabalha como governador, ele vende alguma coisa. Então, ele pelo menos deu uma folga na instalação de pedágios e de venda do patrimônio do povo de São Paulo, agora que está se dedicando a ser pré-candidato. Veja, as pesquisas apontam que a extrema-direita falhou no debate econômico que tentou rivalizar com Lula, mas, ao mesmo tempo, segurança pública vem se tornando um assunto de interesse das pessoas para as eleições do ano que vem. O que se tornou a rede do Tarcísio? Ele só fala de segurança pública e mente muito. Agora à noite eu estava me preparando para a oitiva do secretário, se ele for, eu estava cruzando os dados, não tem nada a ver com o que ele divulga nas redes sociais dele, mas essa guinada dele de tentar se tornar o baluarte, o grande gestor na segurança pública, é porque ele está se preparando para as eleições presidenciáveis. E aí, quem vai ficar aí no lugar dele? Quem que ele vai botar para ser candidato? Que vontade de chorar. Que vontade de chorar. Olha as opções que apareciam.
Manga, prefeito de Sorocaba, cancelado agora pela Polícia Federal por desvio de dinheiro da saúde em Sorocaba. Guilherme Derrite, chacineiro do estado de São Paulo, mas parece que agora vai se encaminhando para o Senado. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que parece que vai se construindo melhor nesse campo da extrema-direita, e o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, que vai tentando se articular também. Existe um ninho de mafagafos. E esse vice dele aí? Ah, não, é que o vice vai assumir, né? Vai ficar até o final, se ele sair candidato a presidente, né? O Ramute, né? Mas eu acho que ele não é um dos candidatos favoritos da aliança extrema-direita Centrão aqui em São Paulo. Mas existe também uma treta generalizada na extrema-direita, e eu, de verdade, estou torcendo muito para a briga. Que eles se matem, que eles falem muita verdade. Quando eles começam a falar a verdade, é maravilhoso, porque aí eles vão cruzar todos os esquemas dos amiguinhos, e a gente vai assistindo, assim, aparecer escândalos de corrupção, relações com crime organizado. Isso também está bem forte aqui em São Paulo, né? Não tem uma grande polêmica nesse sentido que o governo do estado de São Paulo não apareça no meio, e parece que as pessoas não percebem. Olha só, que trabalho difícil, né? Tarcísio está se gabando nas redes sociais de ser o governador da segurança pública, mentindo os dados, ao mesmo tempo, os principais doadores dele lavam dinheiro para o crime organizado, tem venda de emenda parlamentar com comissão na Secretaria da Mulher, deu terra para grileiro, tem um monte de coisa estourando, aparece na Refit, aparece no Banco Master, todos os grandes casos, né? Acabou no oculto em São Paulo, Canavial, e no momento seguinte a Secretaria de Agricultura dá fazenda para quem invadiu o Canavial, e aí parece que não consegue ler Lé com CRE, ou quer ler Lé com CRE, quer dar mesmo de presente Canavial para o PCC. Então, escândalos enormes nesse governo, tem 60% de aprovação. Acho uma loucura esse momento, impressionante esse momento da direita, da opinião, mas eles estão falantes. Um começa a dedurar o outro, eu torço muito para as delações permeadas, torço muito que eles se explodam, e quero assistir esse momento de pipoca. Quem vai ser candidato do PSOL, se o PSOL resolver sair com candidato? Algum nome aparecendo? Olha, eu acho que é uma responsa muito importante a Erika Hilton ter aparecido muito bem espontaneamente nas últimas pesquisas. Esse é um sinônimo da importância da figura da Erika Hilton, o que ela representa e a potencialidade dela, e apoio muitíssimo se a Erika quiser sair, mas acho que essa não é a vontade dela nesse momento, mas continua aqui fazendo votos para que ela atenda à expectativa das pessoas que colocaram o nome dela muito bem posicionada na pesquisa. Mas, Érica não saindo, estou aqui prontíssima para defender o nome da minha colega, Luana Alves, que tem se voluntariado corajosamente para essa tarefa. E eu acho Luana vai estar aqui amanhã, por sinal. Adoro Luana, vai estar aqui com a gente amanhã. Por minha conta e risco, diz que eu estou colocando o nome dela. Pronto, já vou avisar. Legal. Para o governo do estado de São Paulo, e eu sei que ela topa a tarefa. Tem várias de nós que toparia, viu? Mas Luana está muito pronta para a tarefa, não perderia mandato, tem um debate afiado e etc. Mas, repito, Érica foi muito bem posicionada espontaneamente nas pesquisas, e eu acho que tem um chamado público para ela e para o PSOL para responder essa tarefa. Como é que você vê o PT? Tem algum nome ali? Não. Tem, né? E eu tenho buscado os colegas, porque eu estou muito curiosa para saber o que... E angustiada, caso o meu partido queira de novo ficar refém das escolhas do petismo, o que vai acontecer com a gente, mas parece que ali o debate está muito difícil. Acho também que São Paulo é um setor difícil para o PT, porque deve ter algum grau de dívida com o PSB e com Alckmin, com França, e deve estar mediado por aí, e eu de verdade, assim, não quero fazer campanha para nenhum dos dois. Então, estou torcendo. Mônica, delícia de
Delícia de conversa contigo. Vamos repetir mais vezes, viu? Obrigado mesmo, tá? Obrigado mesmo por ter vindo. Adorei. Tá bom? Eu que Beijo. adorei, obrigada, um prazer estar com você. Vamos acompanhando esses próximos dias, você que é Vamos. aqui de São Paulo, me ajuda. Tem muita Tamo água para junto. rolar. No caso do Master, no caso do Refit, o governo do estado de São Paulo, me ajuda, que é uma barbárie, esse cara está com 60% de aprovação. Ó, cada um é cada um, cada um é cada um, cada um com a sua história. Agora, eu vou perguntar para vocês que estão aqui assistindo. Como é que é possível esta mulher maravilhosa, fantástica, linda, projetada, dizer que tem autoestima baixa? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ai, figura, Não tem figura. a ver com isso. Eu sei, é claro. Tem a ver Cada um com a com... sua história. Uhum. Olha só, e tem o astro. Não tenha Sim. um dia que eu não sou violentada na política. Então, é natural que eu tenha medo de falar, mas eu também me orgulho muito de superar isso. É E isso aí. supero isso coletivamente, junto com as minhas companheiras. Que Mas não bom. tem um dia que eu não seja. Se você for assistir as imagens dessa ação, tem sempre alguém gritando comigo, me desqualificando moralmente, Eu etc. tenho visto. Esse é o lugar da mulher. Esse é o Uhum. principal lugar da mulher negra. Em qualquer posto que ela ocupe. No jornalismo, na educação, na saúde, comigo também na política. Então é doloroso. É doloroso, é um ato de coragem cotidiano. Falar, participar da política é um ato de coragem cotidiano e me afeta. Muita terapia, viu, gente? Faço muita terapia para Que aguentar. bom. Tá, que bom. Precisa mesmo. Você é nossa, viu? Você é nossa, Mônica querida. Um grande beijo para ti. Tchau. Até mais, tchau, tchau. Até mais.